Satsang 2. 4 de setembro de 2018. Publicação parcial. Jean Caion. Eis aí, portanto, o Satsang 2. Vamos, se você quiser perguntar algo, Maurice, eu te vi, você está aí, eu te espero. Vamos. Falando de outras terras, sobre os da galáxia. Então, como tudo pode recuar, para iniciar? Jean Caion. Então é muito simples. Você inverte tudo que é dito e considera que Gaia foi a primeira criação. É o centro de todas as galáxias. Na visão inversa do ego, é a que está mais distante do centro. Concordamos, no princípio da espiral. Na visão real, somos o centro de toda a criação. Uma vez que, como a criação seria, a ilusão da criação, se resolve aqui, significa que ela partiu daqui. Não questão de que a Terra viaja em qualquer dimensão que seja. São todas as suas dimensões que se dobram em nós, em cada um de nós. Então Gaia e ao mesmo tempo, como diz Nicholas, na visão real, o coração de Alcione estaria aqui. Desde que não há distância. Não há dimensão. Não há tempo. Não há espaço. É a saída do caracol. Jean Caion. É exatamente isso. Estamos no coração do coração, Gaia está no coração do coração da criação. Simplesmente isso. E adotando esse pensamento ou visão, você perceberá que tudo se mantém. Porque, de fato, como você diz, se fôssemos os mais distantes nos braços espirais da galáxia, já que lemos em todos os lugares que fomos despejados na prisão. Não, isso é a visão invertida que fez você acreditar na distância. E é o mesmo para nós, quando dizemos que a distância é tempo e espaço. Se há rebobinagem do filme, como eu disse, como eu expliquei, significa que tudo partiu daqui. E isso é lógico. Então, na visão do ego, estamos trancados no mundo confinado. É realmente adequado. Porque estamos invertidos. Se você coloca tudo no lugar, o coração da criação, isto é, o coração do coração e a partida da criação é a Terra. Aquele que serviu como expansão. Ou seja, quando temos uma ideia, e mesmo no que nos foi dito no AD, a outras dimensões, é uma geração compensada de descendentes. Desde as maiores dimensões até aqui. Já que estamos no final. Mas este final na realidade não é o fim, é o começo. Somos ao mesmo tempo o começo e o fim da criação. E isso está se desdobrando em nós, pois sempre foi dito que os arcanjos, os arquétipos, todos estão em nós. Que todo mundo carregou toda a criação. Isso só pode ser feito no ponto de partida. A partir de lá, tudo se põe em ordem. Então o Alcione é a fonte. Jean Caion. E, precisamente, seria nessa visão. Mas, novamente, não esqueça que tudo o que vemos no céu, o cosmos é uma ilusão. Fora explicado, e os sumérios, o cosmos é a pele de cobra. Isso é o que chamamos quando trabalhamos com alguns aqui no cinturão de Van Allen. O que é essa camada reflexiva? Que é uma camada de plasma, simplesmente, que é espelho e tela. Então não há outra possibilidade, não na descriação, porque é um termo infeliz, mas no solucionamento da criação, todos os lobos temporais, e espaciais, dimensionais, não pode se realizar que na Terra. Então, nós somos o coração da criação e dos planos. Lembro que as mães geneticistas haviam depositado o cristal, os cristais, o cristal azul que é um núcleo cristalino da Terra. Em retransmissão de Sirius, ele mesmo na retransmissão da primeira criação nos planos mais altos pelas mães geneticistas e a civilização dos triângulos. Portanto as dimensões as mais altas, é encontrada aqui necessariamente. E assim, rebobinar só pode ser feito aqui. Mas, novamente, este termo de descriação é muito ruim, porque a criação está fora do tempo e espaço, fora das dimensões.
Então, necessariamente, dobramos. Quando dissemos que dobramos para fechar o livro e tudo mais, isso não significa o fim da criação. A criação sempre esteve lá, ela não vai se mover mais. É a nossa visão de nós que nos faz confiar em que houve um começo e um fim, mas nunca houve uma partida, nunca há um fim. Isso não significa que isso, entre o começo e o fim, entre tudo e nada, não exista. Ela está congelada. Nas experiências que eu citei bem antes de viver tudo o que se vive agora. Quando me coloco na presença infinita, a capacidade de manter a consciência no limite da consciência, você vê perfeitamente que você é o coração de todo o universo. Pura consciência, forma libertadora, antes de nascer na consciência. Quando você está nas margens, novamente é um termo ruim, entre o branco e o que é chamado de ausência de luz, que não é a sombra, mas o preto, a luz negra, antes da luz, criação, necessariamente, todo aquele que está entre o nada e tudo está congelado. Quando você estiver quieto, é o que Nisargadatta estava dizendo, os mundos passarão e a criação chegará ao fim que o jogo nunca terá se movido. O jogo, Geo igual jogo, G igual eu G mais eu igual é o jogo em francês-português, o eterno jogo ou absoluto se você preferir. Há apenas uma explicação plausível. Na verdade, é a direção por onde nos rebobinamos, porque poderíamos realmente pensar que rebobinamos desde o ponto mais distante para o mais próximo não? Mas é o mesmo ponto. Você vê? E quando dizemos que há uma descriação, isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que nós dobramos o livro. Fim do sonho da criação. O que isso significa? Que a mesma consciência aqui, especialmente aqui, torna-se consciente de que todo deslocamento de partículas elementares ocorreram desde toda a eternidade, desde que está fora do tempo. E que isso é apenas a consciência disso. Ou seja, esse estado de amor nu, que põe fim ao sonho da criação, e é isso que acontece a título individual. Mas quando dizemos fim da criação, não a consideramos em uma visão dinâmica, não quebramos nada. Simplesmente resolvemos a equação. Nós temos o ponto de partida, nós temos o ponto de chegada. E quando você vê o ponto de partida e o ponto de chegada, o tudo e o nada, todos os outros mundos, você não quer mais ir lá. Isso não significa que desaparece o que você destruiu para a consciência, eles sempre existirão. Mas você não quer mais sonhar. E é o que acontece, por exemplo, agora mesmo, para mim. Não tenho nenhum desejo de ir em qualquer dimensão, no momento em que estou mais neste vazio, é o momento em que vivo aqui a simplicidade mais simples. Isto é um estado de transparência, de acolhimento, o que quer que se desenrole, aconteça o que acontecer. Estar em comunhão em fusão. Então podemos encontrar milhares de palavras. Em comunicação com tudo. E quando você vive esse estado através do corpo e através da consciência comum, você só pode sorrir, de todo este mundo, de todas as suas dimensões. É apenas a consciência que quer jogar o jogo da consciência. E é assim que você vê, e nós vimos isso muito bem por muitos meses, que muitas pessoas estão vivendo, começando a viver esse amor. Mas eles se projetam indefinidamente em dimensões, em explicação, em experiências, em visão. Quando você está no ponto zero, muito concretamente, e surge aqui através do seu corpo, você não pode mais ser enganado pelo jogo da consciência. Isso é tudo. O que significa e, além disso, quando você passou pela consciência, e você está firmemente na consciência, mesmo através do corpo, agora, então você não quer mais jogar o jogo. Você sabe que quanto mais você é outro e quanto mais você acolhe, menos você se move e mais você está na alegria. E, além disso, todas as pessoas que ainda continuam sonhando com a nova Terra, projetam-se em uma dimensão. Eles perderam a alegria. Eles não podem estar em alegria, porque a fonte da alegria não é a consciência. Consciência é a experiência.
E é claro que é muito bom quando você está nas outras dimensões, o sentimento de liberdade, todas essas formas, todos esses seres, todos esses mundos e tudo mais. Mas quando você chegar a você, concretamente a fonte antes da fonte, assim que você ver o amor no total, não poderá mais se projetar em nada. Isso não significa que seja incapaz. Naquela noite passei a noite andando por aí. Mas é espontâneo, não é algo que você vai procurar. Então você coloca um fim, desta vez para o que é chamado de desejo de manifestação, que é a característica da consciência sobre si mesma. Então não há espaço para a consciência. Mas você também percebe, e acima de tudo, que todos os esquemas já foram traçados, e de fato, isso sempre foi dito, nós os vemos na física. Não é você. É a sua consciência que empresta linhas de tempo, linhas dimensionais no jogo da consciência. Mas quando você encontra a saída, e vê que tudo isso é um sonho que passa, mesmo que este sonho esteja, entre aspas, congelado, é perfeitamente estável. Quando falamos de descriação, não é alienação. É a consciência que encontra sua fonte. Portanto, há a consciência e não a fonte da consciência. A fonte da consciência permitirá que você não seja mais atraído pelo jogo da consciência, qualquer que seja, e você pode ver com muita facilidade, para aqueles que aceitam verificá-lo, que naquele momento sua alegria é permanente, imutável. E nada pode tirar isso. E é visto diretamente em sua vida, em seu corpo. Porque aquele que é imutável, mesmo se ele viu tudo e nada, quem viajou um determinado momento. Não há necessidade de viajar e, nesse momento, é o equilíbrio perfeito. E essa é a grande diferença entre os seres que viveram a consciência nua, o amor nu, que foi todo o caminho até o fim. Mas é claro que aqueles que não foram real e concretamente até o fim, onde não há mais nada, vão durante esse tempo, projetar, imaginar recriações de mundos, até te dizer que o absoluto, que o fim da consciência não pode existir. Mas ela nunca foi criada. Já que tudo acontece ao mesmo tempo, entre aspas, e no mesmo espaço. E esse espaço foi chamado individualmente de coração do coração. Mas acontece neste lugar que nós nomeamos a Terra. Isso quer dizer e nós sabemos que todas as dimensões, todos os tempos, todos os espaços estão inscritos em nós. Bem, é obviamente aqui que se resolve essa equação. E quando você realmente descobre o absoluto. É por isso que existe, mesmo no satsang depois, de Bidi. Lá nós colocamos muita ênfase nisso. O marcador indelével é a alegria, e qualquer um pode ver, porque você pode falar sobre amor, vibração, até mesmo fazer experiências extraordinárias. Mas você nunca estará em alegria permanente. A única maneira de estar na alegria é não procurá-la. E abandonar qualquer pretensão, de qualquer forma, de qualquer história que seja. E aí, nesse momento aí, todas as pessoas que chegam, todos os irmãos e irmãs que chegam a isso, estão em uma alegria que nada pode tirar. E você vive todos os dias. Isso não significa que você está completamente em êxtase o tempo todo. Mas o que quer que aconteça ao personagem, à pessoa ou à história, isso não afeta a imutabilidade da alegria, e essa é a grande diferença. Porque quando você é imutável nessa alegria, mas o que acontece? Tudo é resolvido sozinho. É aí que nós falamos para não fazer nada, não esperar nada. É essa a posição. E aí, o marcador, bem, não é a qualidade das experiências que você viveu em outros lugares ou sua capacidade de ir ao mundo. É simplesmente sua capacidade sem esforço, quer você goste ou não, de permanecer nessa alegria inefável. E, claro, quando você vê essa estabilidade de alegria inefável, você não pode ser levado por qualquer questão, qualquer cenário, qualquer palavra, qualquer evento, seja qual for. E essa é exatamente a frase que eu recebo todo dia, que é realmente a sentença mais sublime que ele proferiu. Mas não me lembro, por acaso.
mas que é extraordinária, porque é isso mesmo. Então, claro, enquanto a consciência estiver aí, ela vai dizer, como muitos também me dizem, mas isso cai em mim, sem nenhum efeito, que estou errado, que sou um guru. Mas são pessoas que não viram a verdade, que lhes dirão isso. E, pode ser, bilhões para me dizer. Não vai mudar um pingo de quem eu sou. Isto é, antes de qualquer criação. Eu estou usando este veículo porque está lá. E este veículo faz maravilhas e não é um sonho. Eu ainda tomo, no começo. Eu vi meu corpo, meu funcionamento, psicológico, psíquico, corporalmente estar completamente fluido 24 horas por dia, todos os dias que existe, desde o fim da anomalia primária. Bem, eu tive 2 meses com a paralisia da perna e tudo mais, mas desde então acabou. Se você vê, isso me deu a liberdade, mas eu nem a desejava. Aquilo se produziu espontaneamente. Por exemplo, como esta noite, eu vi muitas pessoas, neste plano, nós nem nos falamos, não importa. Mas eu movimentei a noite toda, mas lá sem permissão de energia. Porque eu não vou, todos aqueles que foram em consciência nua, que eles pagaram, pergunte a Brigitte, ainda temos os corpos, ele a degustou. Porque nós consumimos nosso próprio corpo, porque este fogo consome tudo de forma real e concreta, especialmente enquanto a anomalia primária não foi completamente dissolvida porque demorou 40 dias para dissolver completamente. Então, entre 7 de maio e 16 de junho, algo assim. Então tudo que Nisargadatta disse, em vida, e ainda agora é verdade. Mas para aquele que não vive, especialmente para aquele que vive a consciência expandida, a consciência nua, nós nos tornamos o diabo. Nós nos tornamos um incômodo para andar em círculos. Nós nos tornamos gurus. Nós nos tornamos o mestre. Nós nos tornamos o Deus. Nós nos tornamos o que você quiser, mas isso são apelações de alguém que não viu a verdade. Minha questão é sobre a energia da espiral, praticamente o ponto da ação em espiral, e depois chega-se à saída. Jean Caillon. Em outra geometria, existe o quadrado. Se você preencher o quadrado, não o cubo, e o quadrado, a folha plana, as linhas que se dobram, e se você quiser fazer toda a dimensão. Jean Caillon. Então, se você quiser entender, porque enquanto você não viveu, é inútil entendê-los. Sempre foi dito. Mas se você quer entender o mais racional e quadrado, você simplesmente lê ou ouve os últimos vídeos de Nassim Haramein. Porque ele partiu desde a física, do buraco negro, e ele está chegando à conclusão hoje que tem apenas uma coisa que é verdade. Não é a consciência. É a alegria. Não há mais nada. Mesmo o amor não vale a pena falar. E eu expliquei ontem. Quando você começa a falar de amor, exceto, se for uma criatividade ou um poema, por exemplo, sim, vai ser, assim, Vitri, Sri Aurobindo, algumas palavras ou algo que dizia Ananda Moyi, porque isso ressoa. Mas Nassim Haramein, a conclusão de todo esse universo que ele estava observando, de todas as leis que ele entendeu lá, ele diz agora, só a alegria. E você tem, mesmo sem mencionar os nomes, quero dizer, atores do mundo espiritual, conhecidos há 30 anos, que escreveram dezenas de livros, que hoje chegam à mesma conclusão, que a espiritualidade é uma grande fraude, então é inevitável. Mas, é claro, todos aqueles que estão envolvidos na consciência, na história e na visão, não podem viver isso. Já que precisamente é a ausência da visão, a ausência de projeção da consciência, a ausência de tudo, que coloca você no coração do coração. Isso é chamado de Tao, o centro da roda, que permite todos os movimentos, que nós nunca nos movemos. E quando você é aquilo, quando você se torna o meio da roda, você é Deus, o que Nisargadatta disse. Mas esse Deus não é um Deus criativo, nem um Deus vingador. Isso é o que é, você é tudo.
E o marcador, o único marcador, ele não tem outro, não é nem mesmo amor nu, nem consciência nua. É a alegria. Porque nós vimos, além disso, com irmãos e irmãs, que foram em consciência nua, que viajam para outros lugares, mesmo bem antes que o fim da anomalia primária. Bem, enquanto que isso não foi visto, cria falhas monumentais. Não há alegria. Então você pode ter pessoas que falam sobre experiências absolutamente fenomenais, mas a alegria não está lá. Eu vejo isso todo dia, toda hora, todo minuto, essa alegria, aconteça o que acontecer, ela nunca desaparece. E quando você está nela, como eu chamo, o que você quer fazer, mas você vê os efeitos aqui neste corpo. Faz toda a diferença, você vê que tudo funciona. Você vê que, mesmo que sua mente esteja servindo e tendo um personagem, já que é o seu veículo aqui. Mesmo se você está com raiva ou triste, você se viu imediatamente. E não tem nenhum esforço para fazer, desaparece, passa. Como nós dizemos, atravessar, acolher. Porque não há outra solução. E enquanto você não estiver nessa recepção incondicional, e você não deixar tudo passar, você se agarra ao que está acontecendo e está sofrendo. Isso se tornará cada vez mais impressionante em todos os sentidos da palavra. Quando você está nesse estado, é por isso que dizemos que não há palavras agora. Porque, se eu falo de amor, todo mundo vai entender como quiser. Se eu falo de energia, estou enganando. Se falo de vibração, foi muito estrutural para os corpos da eternidade. Mas o corpo de Etrete ou eternidade, não é a verdade. É uma interface também. Como a alma é uma interface entre o corpo e a mente. E nós estamos acima do espírito, o que é chamado de primeiro espírito. E mesmo antes do pensamento da consciência e da primeira manifestação, existe o que foi chamado de essência. É a essência que põe em questão no nível do efêmero, que coloca em ação o que é chamado de essência mais fina, que é a claricência. A clarividência é muito simples hoje. A clareaudiência é muito simples. Qualquer um, todos se tornam médios hoje, todos. Mas é um jogo de consciência. Por outro lado, quando você está na claricência, você não precisa mais, mesmo se você ver tudo, você nem precisa ver mais nada. Porque você está na vida, sem atributos, sem formas. Mesmo se você ainda tiver uma forma. E especialmente as implicações sobre o que tem que acontecer, são totalmente diferentes. Eu os verifico todos os dias. Eu não consigo dormir, não posso comer. Eu posso comer como um porco. Não muda nada. E você pode ver que seu corpo funciona. Você vê um humor que é perfeitamente constante, mesmo se você usar o personagem. Como eu havia dito, o personagem, ele estará lá até o final. Mas mesmo esse personagem, ele é livre. É no nível imaginário, é o que Bidi disse sobre a cena do teatro. Você pensa que é o personagem e depois de ser o observador. Você vê o teatro e quando você sai do teatro, você vê que nunca existiu um teatro. Esta é a verdade estrita e a única maneira de estar bem. Quando digo estar bem, é estar nesse vazio. E é isso aí, não há outro jeito. Sem isso, o que você vai ver? Você vai ver as súbitas mudanças do seu humor, você vai ver resistência no coração. Você descobrirá que sua mente assumirá o controle e você não verá. Mas quem está realmente no centro da roda, ele sim o vê. Mas ele não pode julgar. Porque ele sabe que o outro é ele, real e concretamente. Realmente e concretamente, não pode haver um inimigo. Mas, por outro lado, existem elementos, pessoas ou lugares que você não quer ver. Porque você o conhece, você não está bem neste lugar, mas não estar bem, não quer dizer nada, já que isso também faz parte de você. Então não é um conceito, não é uma ideia. A tradução é feita aqui. Aqui e agora. Iki nunc.
No aqui e agora, não há lugar para nenhum mundo. No entanto, todos estão incluídos. E é isso que coloca você nessa alegria perpétua, apesar da presença do corpo. Além disso, sabemos muito bem, pois sabemos muito bem que na verdade o fogo ainda vive em alguns seres. Eu não tenho fogo. Tenho todos os circuitos de energia que sinto e minha consciência se põe acima. Todas as vibrações são permanentemente instaladas. A coroação. Eu posso conversar sobre isso por horas, mas isso é inútil. Se você deixar passar. Hoje o mais importante é realmente o que expliquei, esse conceito de acolhimento. Porque não pode haver alegria sem acolhimento. E este acolhimento, ele é incondicional. Tudo não lhe escorrega, tudo atravessa você. E no momento em que tudo atravessa você, você pode jogar. Foi o que expliquei, por exemplo, em relação ao que está acontecendo socialmente na França. Se eu voltar para a pessoa e vê-lo, sinto náuseas. Porque é enjoativo para a pessoa. Nós concordamos. Mas se eu sou neutro, isso passa por isso. E isso é tudo. E é esse atravessar que ilumina, não você, já que você já enxerga claramente. Mas isso ilumina as circunstâncias e não há foto. Eu não posso te dizer melhor. Todo o processo vibratório, até mesmo todas as experiências da libertação que experimentei em 2012, é besteira comparado a agora. Mas eu não tenho como, nem de te dar uma técnica, nem de te dar exercícios. Porque é o face a face da consciência em face da consciência. Se você quiser ser feliz no sentido mais mundano do termo, onde tudo é óbvio, onde tudo é legal, onde nada pode acontecer. É isso. E enquanto você não estiver lá, você vai sofrer. Mas esse sofrimento é exatamente adaptado ao que você precisa encontrar, o que é chamado em um nível humano, resiliência. Quer dizer, estar tanto na resistência, às vezes no fogo. Isso é você no si. Você mantendo-se. Aí você vai queimar. E foi explicado, por extenso, amplo e transversal, que o si é uma ilusão total. E que a armadilha final que é chamada de ego espiritual. Mas desde que li um artigo, eu costumava chamar isso de perversão da vida espiritual. O que é chamado de pervertido espiritual? É aquele que quer desempenhar um papel, aquele que diz, sou eu, sou eu, sou eu. É isso, nós tivemos os pervertidos narcisistas, o pervertido sexual. E aqui você navega, chocando em todos os lugares perversos espirituais. Mas isso não importa. Não é bom nem ruim. Eles simplesmente foram fisgados pelo jogo da consciência nua, ou amor nu. Eles simplesmente se esqueceram de retornarem para o aqui e agora. Porque quando você está realmente no aqui e agora, você não pode ter qualquer reclamação. Sua vida se torna real e concreta. Não há esforço para fornecer. Não há pesquisa. Não há energia. Não há vibração, não há mais nada. Mas isso foi explicado por 10 anos. E, no entanto, apesar disso, percebe-se que são seus irmãos e irmãs que estão constantemente em outras coisas além da alegria. Hoje é fácil sentir a vibração do fogo, é fácil sair do seu corpo, é fácil ter visão. Mas nenhuma visão que você tenha, nenhuma das experiências que você conduz na consciência, a partir de agora, permitirá que você esteja na alegria. O único marcador indelével daquilo que você é. Não é a vibração, não está no sentir os chakras, não é em ir explorar as dimensões mais altas. É estar aqui carregando tudo isso. Mas quando você carrega tudo isso, significa que você não é nada. É de deixar tudo passar por você. Claro, você verá que quanto mais se passam semanas, mais conflitos. Eu não estou falando sobre a humanidade, ela está acontecendo. Mas espiritualmente, vai ser violento. Porque há tantos irmãos e irmãs envolvidos nesse processo de descoberta. Mas este é o caminho deles, onde obviamente o resultado não será alegria. Porque é um aprendizado exatamente desse nada e quando dizemos nada, é nada.
E quando você é nada, você não pode reivindicar um papel, uma função, uma visão. Você está totalmente no acolhimento. Então, se você quer ser feliz, não tem outra escolha. Mesmo que você não perceba nada, mesmo que nunca tenha sentido nenhum chakra, nenhuma vibração, nenhuma energia, eu diria que você tem mais vantagens comparado a todos os outros. Porque você não pode ser levado pela consciência nua ou amor nu, eles não os trazem de volta ao aqui. Jean-Luc, essas dimensões de que fala, dimensões superiores, você as experimentou. Mas para aqueles que não tiveram, que não viveram, pode-se imaginar que é o desejo de experimentá-lo em um dado momento. Jean-Luc Aion. Não precisamente, porque há perguntas, por BD que eu leio, as pessoas perguntam, eu não aceito um multidimensional, sim, mas principalmente feliz de não o fazer. Você não precisa. Tudo está acontecendo aqui. Então, bem, os jogos da consciência é sempre de ir experimentar. Isso é o objetivo da consciência. Mas a consciência, quando ela experimentou tudo, o que ela faz? Nós estamos no final do livro aqui. Depois nós temos o ponto zero. Jean-Luc Aion. Como? Ela pode voltar ao ponto zero. Jean-Luc Aion. Sim, mas ela sempre será. Mas enquanto você não identificou, mesmo quando este mundo, quando o ciclo da criação está real e concretamente terminado, bom, esses seres continuarão seus sonhos. Mas lembre-se que o evento é agora muito mais importante que a êxtase. Mas o que acontecerá no momento da êxtase? A partir do momento em que você estará preso, entre aspas, por este paraíso branco, que não tem mais formas, dimensões, mas aí você percebe o que você é, e como é algo coletivo. É por isso que me faz rir todas as pessoas que dizem, eu não venho, não vivo. Fique calmo, fique calmo. Nós não precisamos mais disso. Nós precisamos de 10 anos para construir algo por 30 anos, apenas 10 anos, por mais de 33 anos, desde de 84. Isso está tudo acabado. Acabou. Se você quer estar em alegria, você não tem outra escolha. Que você tenha vivido todas as dimensões, ou que nada vive até agora. E é cada vez mais simples. Mas é isso que faz a tela agora, não são mais os véus, é a própria consciência. Porque ela é livre. E é uma armadilha entre aspas, mais do que todo mundo, existe apenas uma consciência. Mas as condições de quanto mais durar, será flagrante, irá criar pressão. Claro, isso faz sentido, mas deixe todo mundo jogar o que ele acha que está jogando. Magali tem uma pergunta. Na verdade, você está falando sobre o que está acontecendo em nosso planeta. Eu estou interessada em como isso acontece nas outras dimensões. As naves que estão em torno da Terra. Jean-Luc Aion. Sim, eles vêm aqui para serem absorvidos. É por isso que eles estão todos aqui. Eles estão informados do que você disse aqui. Jean-Luc Aion. Sim, mas claro, desde que eles estão em êxtase desde 29 de janeiro. Exceto as naves, claro. Não mais as naves. Jean-Luc Aion. As embarcações têm sido atraídas por causa deste fim da anomalia primária. Mas é por isso que você vê mais e mais em todos os lugares. Então, no cenário da história, os vegalianos nos levam, os arcontes vêm encher a geladeira. Mas é o fim do jogo, não nos importamos. Que você está temendo os eventos, ou que você não pode. Quando você faz essa pergunta, isso prova que você não se encontrou, você não encontrou o que você é, mas hoje o que eu digo simplesmente é que se você quer viver essa alegria não há mais nada. Como? O que eu quero compreender é que, nas embarcações, os seres, esses seres que estão lá, eles são os seres que você os encontra quando viaja para outras dimensões. Jean-Luc Aion. Não, só existe você.
Nós todos aqui nesta Terra, que sabemos, mesmo que não tenhamos as memórias em todas as dimensões. Não, ela pergunta quem são que estão nas embarcações, é isso. Quem são os seres que estão nessas embarcações? Jean Caion. Mas toda a criação, da mais alta dimensão, ou a Otakudesh, as mães geneticistas, todos. Eles são nós, em outros momentos e outros lugares. Mas você não pode entendê-los. Eu poderia descrever para você todas as embarcações que visitei. Eu não sei quantas. Mas qual é o ponto? Essa é a consciência que precisa saber disso. Hoje, eu propus a você desde o final da anomalia primária para ir diretamente para esta alegria. E isso eu compreendi, mas isso me interessa mesmo assim, porque quando o Raão nos disse, quando nós víssemos todas as embarcações, isso me interessa. Jean Caion. Sim, tudo que o Raão disse, isso vai se realizar. Como ele disse, os arcontes pegarão corpos simplesmente, se você quiser. Nós nos tornamos conscientes. Porque a principal anomalia diz respeito ao coração da criação, ao coração de Alcione, se é que podemos chamá-lo assim. Mas ainda são palavras, hein? Mas aqui, é claro que são reais, da mesma forma que você é real. A anomalia primária em Sirius não existe. Jean Caion. Não, claro, felizmente. Mas a principal anomalia, eu lhe lembro, é da primeira criação. Mas não pudemos ver esse primeiro passo da anomalia, nas dimensões livres, é claro. Mas apenas no ponto de partida. Então isso só pode ser resolvido aqui. É claro que existe arturianos, os vegalianos, os arcontes. Por que a principal anomalia primária ela só esteve aqui? Porque os outros se juntam aqui, já que a anomalia primária está resolvida, porque mesmo assim. Jean Caion. Porque é o fim do sonho da criação. Mas que você não consegue entender, quando você não o vive. Então do sonho para eles também. Jean Caion. Claro, eles estão apenas esperando por isso. E como eu disse ontem, ou pedi, não me lembro mais. As últimas canalizações de toda esta confederação, foram em 29 de janeiro, estamos com 9 meses. Chegamos ao 9º mês e, por acaso, cai no dia 29 de setembro. Então eu não estou procurando por datas dizendo isso. Eu estou falando sobre ciclo. Todos sabem que as energias são mais fortes em São Miguel, no dia de Todos os Santos. Sabemos muito bem que as energias são mais fortes na Páscoa. Tem sido visto todos os anos, desde sempre, mas a certeza, porque como a criação acabou, eu sei que quando a êxtase encontrar todos, vocês não terão vontade de ir a lugar nenhum. Eu simplesmente vivi de antemão, e outros também viveram, e outros não viveram. Mas, novamente, os marcadores, o mais forte, é observar com espanto tudo que acontece em seu pequeno personagem. E é isso, você não pode enganar com isso. Você não pode enganar. Mas é claro que todos os outros estão lá, os arturianos, toda a criação, todas as dimensões, só podem estar aqui. Então, é claro, o que estamos nos aproximando. Eles estavam ao redor do Sol. Stargate, portal estelar, e eles vão lá gradualmente. Nós vemos isso mais e mais. Mas é que nós, coletivamente, não percebemos individualmente nesta Terra, isso permite isso. E sempre foi dito, além disso, que um arcanjo não poderia ser encarnado. Nós somos, entre aspas, os sacrificados. Mas nós somos os mais sagrados. Além disso, é a mesma raiz. O sacrifício é sagrado. Estamos no sacro, se você quiser. Está no sacro da criação, o sacro não o saco, hein? Mas nós somos um beco sem saída, de qualquer maneira. Mas isso, hein? Saco, sacro, é um trocadilho de palavras. Risos. Jean Caion. Ah, é um trocadilho de palavras.
você é melhor no saco do que ter sua cabeça no traseiro ou o quê? Risos. Jean Caion. E, além disso, você vê os que estão invertidos. São os que se chamam pelo satanismo, e tudo isso é esclarecido agora. É aí que os sonhos da individualidade terminam. Quer dizer, todo sonho da individualidade, de consciência separada termina, necessariamente, nisso. E é isso que vemos diante dos nossos olhos. Então foi o que Bidi disse, é o que eu digo. Fim do sonho da individualidade. Mas você nem precisa se preocupar, se você sabe qual o dia que você vai ter o paraíso branco. Nós todos viveremos a mesma coisa. Nós veremos que o pior dos inimigos é apenas nós mesmos, em outro momento e outro tempo, mesmo que esteja presente neste tempo e espaço. Uma vez. E isso você pode sempre explicar o quanto quiser, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Mas para as pessoas que não vivem isso, é o mesmo que não dizer nada, entende? Eles não conseguem entender. Jean Caion. Não, isso é impossível de entender. É por isso que eu digo, é por isso que eu te disse ontem, a lição de Anael, saber não é ver e ver não é viver. Mas agora todos. Porque na verdade você tem pessoas, eu te digo que se abrem como flores. Eles não fazem a pergunta das dimensões, da espiritualidade planejada. Eles estão nessa alegria, e eu garanto que quando você vive essa alegria, você não tem desejo. Porque você quer voltar ao desejo. Isso não significa que você está completamente em êxtase, como Mananda Moi na cama por 20 anos. Mas você não está procurando nada e tudo é feito naturalmente sem a participação de sua consciência. Sinto muito, mas isso para mim é muito mais verdadeiro do que até viajar, o mais alto. Isso é muito mais verdadeiro do que qualquer concepção, qualquer vibração. E esta é a única verdade. Não pode haver outras. Todo o resto é relativo. Mas tudo isso é um ensinamento de 2009. Não vamos voltar atrás. E aqueles que têm a sorte hoje de vivê-los plenamente, diremos. Mesmo sem nunca ter vivido nada. Porque eu garanto a você que, eu digo, eu vejo pessoas todos os dias que se abrem e estão nesse estado de alegria. Eles nem sabem o que está acontecendo com ele. E claro, assim que você viver, real e concretamente, e não por episódios, bem, quando você ficar já uma semana assim, já não há mais retorno. É impossível. E nesse momento você está disponível para a vida. É o mesmo impulso de amor. É o que chamamos absorver as essências. Eu nem preciso pensar nisso, não importa o que eu veja. Seja o taxista, uma tartaruga, um peixe, qualquer coisa. Existe a mesma qualidade. Eu não vejo nenhuma diferença. Claro que as diferenças existem. Mesmo ao nível da pessoa que tem. É tão simples como isso. E é espontâneo e nem mesmo reflexivo. Mas é assim. Mas, no entanto, não há consequência, a alegria não desaparece. E quando dissermos a você, deixe as pessoas livres, deixe-as realizar suas experiências. Porque, mesmo que a experiência pareça ser a mais delicada, o que envolve o prognóstico vital, isso perturba você no nível espiritual ou que você coloca em estados não tão possíveis. Tudo bem, você vai queimar, ainda mais rápido. Você consumirá todos os véus, todas as ilusões. Não há nada para fazer. Hoje mais que qualquer outro. Desde que trabalhamos e até eu e todos vocês aqui. Nós ativamos novos corpos. Nós fizemos rituais. Nós fizemos muitas coisas. Mas isso foi necessário nos sonhos coletivos. Mas o sonho coletivo termina. E hoje todos aqueles que não têm preconceitos, que não sentem nada. Eles nunca seguiram qualquer ideia ou jornada espiritual. Mas o que tem um bom coração, como são chamados, se abre como flores. E eles nem sabem o que vivem.
Mas eles sabem que é a verdade. Eles não precisam de canalizações ou qualquer outra coisa. Mas eles não podem reagir. Eles são assim, nós somos assim nesta bem-aventurança, se você quiser. Nesta absorção permanente de todos aqueles que olhamos, sem esforço. Ontem, o que fizemos na absorção de essências, é apenas a implementação desses banhos de amor. Nós chamamos isso, porque temos que dar nomes. Sem ela, as pessoas, se não há nome, se envoltam no silêncio. Você ainda deve se comunicar mesmo que não consiga entender ou viver. Mas você pode, no entanto, se através de um poema, através de um caminho, através do que você quiser canalizar de certa forma, a consciência das pessoas para aquela direção. Mas você não pode dar os últimos passos, você não pode. Você pode dar o último passo, mas você não pode fazer isso para ninguém. Deixe a consciência livre e deixe o outro livre de seu jogo ilusório, até o último momento. E você vê isso muito bem quando está na alegria. Mas você não quer convencer ninguém. Você não pode. Nós não estamos mais no ensino do AD, a Outras Dimensões, da época. Onde tivemos que construir de fato, nós construímos por 33 anos. Para quem tem acompanhado desde 1984, 35 anos agora. Nessas construções, construímos uma interface. Essa interface que construímos é o corpo vibral, é o corpo da eternidade, é o novo corpo. Mas, no final, atrás de tudo isso não há nada. A única verdade, ela está lá. Então, hoje, mesmo que a consciência queira dizer eu quero viver a multidimensionalidade, ok, viva isso. Mas há muitos mais simplicidade hoje em dia. Há uma outra pergunta. Há pouco você disse que somos todos médiums. Não entendo que aqueles que não eram, agora podem se tornar um. Jean Caion. Mas porque a iluminação da luz, quer você sinta a energia ou as vibrações ou não, ativou os corpos da eternidade todos. Mas aqueles que estão, não em negação, mas quem são, as pessoas que eu chamo aqui de bom coração. É bom que, pessoas que vemos todos os dias, pessoas que têm bom coração. Eles estão cientes. Eles são de bom coração. É a natureza deles. Porque eles vivem essa mediunidade, eles nem precisam usá-la. Eles não precisam ver. Porque quando você vê essa alegria, Louise, a mediunidade não significa nada, absolutamente nada. Isso é chamado de poderes da alma, os poderes do espírito. O que Buda disse. Quando você encontrar o poder, salve-se rapidamente. Mas a mediunidade ajuda as pessoas. Jean Caion. Não ajuda. Ela ajuda a pessoa. Mas isso não pode ajudá-lo a estar na alegria. Certamente que não. Mas não, isso ajuda alguém para. Jean Caion. Mas o que você vai ajudar? As pessoas. Mas se isso acontece com você, você tem que fazer isso também. Você não precisa se sentir culpada. Mas quando você é um médium e vive a alegria, eu garanto que você não tem nenhum desejo de ser um médium. Não estou procurando nada para fazer, porque percebi que, mesmo que soubesse e pudesse realmente, posso demonstrar a você todas as noites que faço a todos. Eu posso sair do meu corpo. Eu posso ver tudo, e eu fui esculhambado aos berros, como peixe podre, por Bidim, por Cristo quase chegar a golpes, lá no alto. Risos. Jean Caion. Sinceramente, ele disse para mim, mas o que, você está louco? Qual a utilidade de contar tudo isso? Eles me disseram, estar lá presente e isso é suficiente. Demorei um mês para aceitar. E um mês para aceitar que a partir de agora, quando me pedem um cuidado, não preciso saber de nada. As pessoas me pedem e isso se realiza antes mesmo de eu agir. Isso não significa que eu seja um. Mas isso era o caso com todos os santos, mesmo depois de suas mortes. Nós iremos amanhã para ver um santo judeu.
Mas não sou eu quem decide. É como o Cristo disse: me tocou. Então a mulher que estava sangrando, ela estava se curando. Eu não decido nada. Eu não decido nada e não faço mais nada. Porque é a mais bela das ações. Não faça nada, não haja, aceite a essência do outro. Não imponha nada. Não pergunte nada. E naquele momento. Bem, eu vejo agora todos os dias. Nós somos, é claro, mas isso, há muitas pessoas que me pedem cuidado. Funciona, não funciona. Mas o fato de perguntarem, eles já estão se curando. E eu estou aqui por nada. No nível de sua mediunidade. Ela não procura, mas quando sente algo, ela diz isso. Jean Caion. Sim. Você tem razão. Mas não dê martelada na cabeça. Pode ser a sua função do momento, ok? E você tem que passar por isso, na verdade, como você diz, para ajudar os outros, como pessoa, e permitir que eles se aproximem desse estado. É por isso que eu digo, até a química, até mesmo a radioterapia, tudo está em seu lugar. Absolutamente tudo. E você não pode mudar um pingo de nada. Claro que isso muda, as pessoas me decretam um cuidado. Eu nem tive ainda tempo para fazer aquela noite e eles já estão curados. Eu digo, não sou eu quem decide e não me considero como nem um guru nenhum, eu não sou nada. Continua. Tradutor: Alberto César Freitas. Jean Caion, 4 de setembro de 2018.